São mais de 70 anos dedicados à doutrina espírita. Considerado um dos maiores médiuns da atualidade, ele já psicografou mais de 200 livros. No autografando dessa semana, Divaldo Franco. É uma honra recebê-lo, Divaldo, no autografando. Muito obrigada. Sou eu quem agradece. Divaldo, eu gostaria de saber como que o senhor, em que momento que o senhor percebeu a sua mediunidade? Quando que o senhor viu que aqueles fatos que aconteciam na sua vida eram do mundo espiritual? Desde os 4 anos e meio de idade, que eu comecei a ver os espíritos. O primeiro que me apareceu foi da minha avó. Mas naquela época, a ignorância em torno da fenomenologia mediúnica era muito grande. E vinculado à religião católica apostólica romana, eu padeci o constrangimento de aquilo ser manifestação demoníaca. À medida que os anos se passaram e o prosseguimento dos fenômenos, eu fui convidado por amigos para poder meditar em torno da imortalidade da alma. Nesse ínterim, desencarnou um irmão meu e eu, acometido de uma problemática do choque psicológico, fiquei muito tempo na cama. Até que uma senhora espírita me foi visitar, deu-me passes e falou-me que era mediunidade. Então aí eu passei a frequentar. Mas eu posso determinar uma data. 1945 é a data em que pela primeira vez eu li um livro espírita, tomando consciência da doutrina. Que idade o senhor tinha? 18 anos. 18 anos foi o primeiro contato com a doutrina, então mesmo. Exatamente. Espírita. E como que a sua família via isso? Como que ela recebeu isso? Os meus pais achavam aquilo muito estranho, porque em nossa casa não havia fenômeno equivalente. E os espíritos que me apareciam identificavam-se. Davam nome, data, endereço, que eu transmitia às pessoas. Então meus pais convenceram-se que não se tratava de uma fraude nem de uma burla. Por consequência, então eles passaram também a aderir. E a minha família, que era constituída de 13 irmãos, e os meus pais, lentamente todos aderiram ao espiritismo. Todos. Em que momento o senhor soube que a Joana de Ângeles é a sua mentora? No dia 5 de dezembro de 1945, eu estava em um pequeno grupo quando o espírito se manifestou, dizendo que a partir dali ia conduzir-me. Pediu que eu chamasse um espírito amigo e durante longos anos apareceu-me anonimamente, guiando-me. Em 1949 eu comecei a psicografar vários espíritos e esse espírito que não tinha nome. Mais tarde, por ocasião do Sesquicentenário da Independência da Bahia, o espírito desvelou-se que era a amada Joana Angélica de Jesus. E então me disse que eu usasse o pseudônimo Joana de Ângeles, que é a reencarnação de Sor Juana Inês de la Cruz. O senhor teria dito que ela vai reencarnar novamente agora, Normalmente, quando um espírito desse quilate acompanha um médium durante uma longa trajetória, invertem seus papéis. Ele volta à Terra e o médium agora, no mundo espiritual, passa a ser um dos seus colaboradores. Como aconteceu com Chico Xavier. Emmanuel reencarnou-se no ano 2000 e, posteriormente, Chico veio a desencarnar no ano 2002, o que, naturalmente, vai agora inverter seus papéis. Acontecer com o senhor, no caso, e com ela, seria isso também? Pelo menos. E o senhor tem uma previsão de data disso? Não. Ano? Eu penso que por volta de 2015 ela estará reencarnando-se. Nesse ínter, eu espero ainda estar encarnado. E como que é, já que o senhor sabe que vão se inverter os papéis? O senhor vai desencarnar, então, também nesse período, mais ou menos? Não necessariamente. Não necessariamente Pode próximo. o médium ficar agora encaminhado por um grupo de espíritos amigos e, chegando o momento da maturidade mediúnica, é que aqueles papéis se invertem. Mas para o senhor é tranquilo esse momento? Ah, muito. Muito. Realmente, porque a convicção da imortalidade é tão grande que é como pegar um avião e transferir-se para um outro país. O Emmanuel está encarnado, então seria em São Paulo, né? Segundo Chico Xavier, que havia assistido à sua reencarnação, ele encontra-se numa cidade do interior do estado de São Paulo. E com a Joana de Ângeles também reencarnando, eles teriam alguma missão juntos? Não. Ou não? Emmanuel tem a missão da evangelização cristã do Brasil. Joana teria mais a vinculação com a evangelização psicológica, no estudo mais fundo da psicologia transpessoal com a psicologia acadêmica. Certo. No filme Nosso Lar, agora que está nos cinemas, atraindo um grande número de público, aparecem os cachorros no mundo espiritual. E segundo Kardec, os cachorros reencarnariam em seguida da sua morte, não ficando nesse mundo, né? Eu gostaria de saber, isso seria, realmente eles estão lá ou se eles estariam plasmados? Como que é?
Kardec diz que não será uma reencarnação imediata, ou melhor, será uma reencarnação imediata, mas não necessariamente logo após a morte. Porque note bem, na mitologia de todos os vulgos do clero, das religiões, sempre aparecem animais desencarnados. E na realidade, São João Bosco, por exemplo, era acompanhado por um cão, que estava sempre ao seu lado para defendê-lo dos adversários. O padre Germano, também no lindo livro Memórias, que tem o nome dele, era acompanhado pelo seu cão desencarnado, Sultão. Então, há um largo período, não necessariamente um largo período de muitos anos, mas um período que permite a esse psiquismo tomar uma nova forma, viajando na direção do reino hominal. Tá certo. Eu gostaria de saber como são vistos 3 pontos muito polêmicos, como eles são vistos pelo Espiritismo, que seria a transexualidade, a pederastia e lesbianismo e também a traição conjugal. Começando então pela transexualidade, seria uma expiação? Não poderíamos dizer que fosse uma expiação. Ela se tornaria uma expiação se fizesse com que o indivíduo fosse profundamente infeliz. Mas se ele, logicando, aceita a problemática transexual, ele pode transformar isso em um verdadeiro ministério de bênçãos. Porque não é a forma pela qual o espírito se reencarna, mas o uso que faz da forma. Então, no caso dos transexuais, eles estão num trânsito evolutivo, em que a polaridade ânima pode assumir a polaridade ânimos ou vice-versa. Certo. E no caso da pederastia e lesbianismo, são práticas desaconselháveis para o Espiritismo? O indivíduo tem direito à sua opção, mas quando ele se prostitui em qualquer área, ele adquire um largo débito perante a consciência. Não somente na pederastia, como também no lesbianismo, mas também na heterossexualidade. Quando o indivíduo se deprava e naturalmente mergulha nos relacionamentos múltiplos e perde o senso do equilíbrio, isso é que leva o indivíduo ao sofrimento. Isso serviria também, então, para as relações Sem extraconjugais. dúvida. Qualquer maneira inadequada de usar o corpo, nele, o espírito, imprime as marcas dessa conduta reprochável. E seria mais, a consequência seria na consciência mesmo do Sem indivíduo? dúvida. E numa outra encarnação, a pessoa voltaria na assexualidade. Teria a anatomia, mas não teria a psicologia.